pastor Jair, nosso superintendente, para quem não sabe, meu pai na fé também, pastor Jair Passarinho. Mas pela cara vai perceber, né? O pai geralmente é mais velho. Boa tarde, queridos. Paz seja convosco, amém? Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo, queridos? O que eu vou trazer para vocês, muito provavelmente vocês já ouviram, não é nenhuma novidade, mas eu estou baseado na Bíblia para falar isso, porque Eclesiastes 9 fala que não existe nada novo debaixo do sol. Não é verdade? Eclesiastes 9 fala, não tem nada novo debaixo do sol. Então o que eu vou trazer para vocês, muito provavelmente não é nenhuma novidade. Mas o próprio apóstolo Paulo confirma a importância de Eclesiastes 9, quando ele fala, se não me engano, aos Gálatas, ele fala: o que eu estou falando para vocês não é novidade, mas é necessário repetir para vocês. Ele está falando, nossa, isso é absurdo, ouça o que eu estou falando, porque vocês já ouviram, mas vocês não praticam, então vamos falar novamente. Não estou falando isso para vocês, é lógico, entendeu? Mas Paulo fala da necessidade da repetição de algumas coisas, para nós não nos esquecermos do que nós precisamos praticar e ensinar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então é exatamente isso que eu vou tentar fazer para vocês. Vou trazer uma novidade, mas vou tentar lembrar vocês de algumas coisas que são importantes para nós, como pastores, como os líderes, como discipuladores, porque discípulos nós fomos e discipuladores nós somos. Nós não podemos ser discípulos e jamais ser discipulador. Nós precisamos, é necessário você ser um discipulador. Então que você possa levar isso para a sua vida. O meu tema é educação cristã por meio do discipulado. Eu vou fugir um pouquinho do tema central, porque o objetivo principal meu é exatamente tentar mostrar para vocês o funcionamento, o que é discipulado, enfim, como funciona o discipulado, e tentar também mostrar para mim como funciona o computador. Eu estou conseguindo mandar para frente aqui. Cadê a minha? Cadê a auxiliar? Aqui é a nossa flechinha. E a base da flechinha aperta, ela não vai. Ah, na outra flechinha. Ah, muito bem. Amém. Então, discipulado, completando a missão proposta por quem? Por Jesus Cristo. Então, é uma missão que Ele determinou para a sua igreja. E tudo que Jesus falou para vocês, ou para nós, faça. Ele não está pedindo a nossa opinião, como sempre fala, Ele está falando, faça. Então não tem como você escolher, olha, eu vou fazer, mas talvez amanhã, semana que vem, não. Ele está falando, ide, vá, faça. Mateus 28, 19 e 20, eu baseei o que eu estou trazendo para vocês nessa passagem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o projeto celular está dentro desse versículo, que é o ganhar, que significa evangelizar, discipular, consolidar e enviar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quem não quer ter Jesus Cristo ao seu lado até a consumação dos séculos? Todos nós. Agora, para nós termos Ele do nosso lado, nós precisamos o quê? E fazer discípulos, consolidar e enviar. Se você não fizer isso, você não vai ter Jesus ao seu lado até a consumação dos séculos, porque o texto está falando. Se você fizer, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas primeiro você tem que ir, você tem que fazer discípulos, você tem que consolidar, você tem que enviar esse pessoal para trabalhar e ganhar mais discípulos, para esses discípulos amanhã depois serem discipuladores. Então é esta a ordem de Jesus Cristo para mim e para você. Agora, o que nós precisamos entender é que discípulo não é um seguidor. Tem uma diferença muito grande de seguidor e discípulo, que nós temos hoje grande parte dentro das igrejas são o quê? Seguidores. Porque se nós tivéssemos dentro das nossas igrejas 20, 30% de pessoas discipuladoras, ganhadores de almas, nós teríamos uma igreja diferenciada. Mas a maioria das pessoas dentro da igreja são o quê? Seguidores. João 6,2 diz: então uma grande multidão seguia quem? Jesus, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava curando os enfermos. Então eles não seguiam Jesus porque Jesus era o Salvador, mas porque ele ofereceu o quê? Pão,
peixe sem precisar pescar, sem precisar passar madrugada pescando no mar ou no rio. Ele oferecia isso tudo gratuitamente, fazia o milagre e oferecia para as pessoas. Então, grande parte daquelas pessoas seguiam Jesus, não porque ele era o Salvador, mas porque ele tinha algo para oferecer, comida. Na pior das hipóteses, se não curava, ao menos tinha comida. Vou lá atrás de Jesus, ele não vai me curar, mas ele vai me dar peixe e pão, já está mais do que o suficiente. Se não cura fisicamente, mais ou menos todo ele vai resolver o caso. Então é mais ou menos isso que a maioria das pessoas faziam. Porque nós precisamos entender que esse seguidor quer pães e peixes, agora o discípulo pesca e oferece pão e peixe. O seguidor quer crescer, ele quer crescer, o discípulo quer reproduzir-se, ou seja, quer fazer crescer. O seguidor precisa ser estimulado. E como nós temos isso na igreja? Eu sempre brinco lá na igreja, nós somos muito crente mimimi hoje em dia. O crente que qualquer coisinha é problema para não fazer, para não ir mais para a igreja. Ou seja, ele só quer ser estimulado. Todo momento você tem que estimular, tem que mostrar para ele por que ele precisa fazer, porque ele tem que ir na oração, porque ele tem que jejuar, porque ele tem que estudar, porque ele tem que ir nos cultos. Tem que ficar estimulando a todo instante. Se você não fizer isso, o pessoal vai na ceia e olha lá, como a pastora falou, tem ainda pais que nem nasceram lá e aí quer que os filhos vão para a igreja como? Então, o seguidor precisa ser estimulado. O discípulo procura estimular as outras pessoas. Esse é o trabalho do líder. Estimular as pessoas. Você que é líder de célula, você tem que estimular as pessoas a irem para os cultos, né? É lógico que isso nós trabalhamos muito, principalmente em Jaraguá. Nós tivemos muitas pessoas que iam para a célula por muito tempo e não foram para a igreja. E algumas pessoas se pegam nesse detalhe para não ficar cobrando das pessoas. Eu já acho diferente, eu acho que não tem que cobrar assim. Vai para a célula, então vamos lá para a igreja domingo, vamos lá para a igreja na quarta ou na quinta, no culto. Nós precisamos, como discipuladores, estimulá-los a irem para a igreja. O seguidor espera alguém fazer, o discípulo sempre faz. O seguidor se move pelas circunstâncias. O discípulo é movido pela fé. Pedrão se moveu pela fé. Ele foi para a água pela fé. Pelo que Jesus falou para ele, mas pela fé que ele tinha no homem que estava falando para ele andar sobre o mar. Porque se ele não tivesse fé, ele não conseguiria. O seguidor adora na igreja, o discípulo adora o tempo todo. Discípulo, fazer discípulos é você levar ou ensinar as pessoas a seguirem Jesus Cristo. Discípulos reclamam do discurso duro de Jesus. E eram discípulos. João 6, 60, 61. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem é que vai te ouvir hoje em dia? E aí eles falam: sabendo, pois, Jesus esse mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Decidiram não andar mais com Jesus. Isso não significa, queridos, que quando você está discipulando, por mais que você escolhe, porque você não pode discipular qualquer pessoa, ela tem que estar disposta primeiro a ser discipulada. Porque se ela não estiver disposta, como é que você vai ensinar? Como é que você vai conduzir? Como é que você vai mostrar? Então você primeiro precisa identificar na pessoa uma disposição ou uma predisposição a ser discipulada, porque senão ela não vai ser obediente a você e você não vai conseguir discipular a pessoa. Então o primeiro requisito é que a pessoa esteja disposta a ser discipulada por você. Esses discípulos estavam dispostos a ser discipulados por Jesus Cristo, mas nem todos. E então disse Jesus aos 12: querem vós também ir? Respondeu-lhe quem? Simão Pedro. Perdão que muita gente fala mal, mas Pedro disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras? Ou seja, Pedro estava entendendo o que significa ser discípulo. Ele entendeu a mensagem do seu discipulador, que era Jesus Cristo. Ele sabia que ele precisava ficar do lado de Jesus, porque só Jesus Cristo tinha a palavra da vida eterna. Então ele está falando: para quem vou eu, se não for para o Senhor? É só o Senhor que tem a palavra da vida eterna.
Então eu fico contigo. Ou seja, Pedro entendeu que para ser discípulo tem que ter um relacionamento pessoal com o mestre. Ou seja, esse é o trabalho do discipulador. Jesus passa 3 anos ensinando o seu discipulado. O discipulador precisa ter uma convivência intensa com o discípulo. Aliás, quem não gosta muito de trabalho, nós sempre avisamos, não entre na visão celular, porque visão celular dá trabalho, mas é um trabalho que nos traz paz, porque a missão nossa como líderes, como pastores, não é ficar dentro da igreja, mas é evangelizar. E a célula, o discipulado não é nada mais, nada menos do que nós obedecemos o ID. Ou seja, nós estamos obedecendo o que Jesus deixou de mandamento para a sua igreja. Então o discipulador precisa ter uma convivência intensa com o discípulo. Jesus viveu 3 anos de intenso ensino com os seus discípulos. Ou seja, Jesus deitava, dormia e acordava com aqueles homens todos. Se você quiser discipular alguém, você tem que investir o seu tempo naquela pessoa. Discipule a sua família e você conseguirá discipular outras pessoas. Mas primeiro discipule a sua família, para você saber realmente se você está indo para o caminho correto, se a sua família olha para você e segue você com respeito, não imposição, não porque você é o pai, não porque você é a mãe, mas porque eles amam e obedecem, sabe que o que você está falando para eles é o melhor caminho. É o que nós devemos seguir. Jesus conhecia todas as áreas da vida deles. Esse relacionamento fez brotar o quê? Transformação e maturidade nos seus discípulos. A maturidade espiritual. Em alguns momentos eles questionavam Jesus, mas lá no final você vai ver que todos eles estavam exatamente fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem, mesmo que na crucificação muitos deles pilotearam, como eu e você temos feito a mesma coisa. Aliás, eles têm mais desculpas para fugir quando Jesus foi preso que nós, porque eles não tinham o evangelho, né, ou a nova aliança que nós temos para saber que realmente ele é o cara. Eles souberam depois da ressurreição, porque muitos até a ressurreição de Jesus Cristo achavam que ele era apenas um profeta, e só confirmou a ressurreição que veio nas profecias, inclusive principalmente de Isaías. Na ressurreição alguns perceberam, não, realmente ele era o cara, ele era o nosso Salvador, ele é o Messias. E aí eles fizeram o quê? Deram a vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo, como Jesus Cristo deu a vida por eles. Amém, queridos? Então esse relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, esse relacionamento fez brotar a transformação e a maturidade espiritual que eles precisavam. Discipulado é baseado exatamente no relacionamento. Relacionamento não é apenas aconselhar, mas é conviver, amar, motivar. E conviver é o que? Você investir seu tempo na pessoa. Então discipular é necessário o investimento do seu tempo na pessoa. Discipular igual a motivação. Deuteronômio 3:28 fala: manda pois a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que verás. Quem está falando isso? E para quem? Deus para Moisés. Fala lá, Moisés, agora você sobe ali nesse monte, dá uma olhadinha, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, olha o que tem ao seu redor e veja que é tudo que eu prometi, só que depois você não vai passar o Jordão, quem vai passar o Jordão é Josué. Só que eu preciso, você discipulou ele, Deus falando para Moisés, eu preciso que você motive a mim, Josué, porque lá tem gigante, lá a coisa está feia para o lado de vocês como homens, mas vocês precisam passar o Jordão. E aí Deus fala para Moisés: manda pois a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu verás, mas não entrarás. Coitado de Moisés, mas Josué entrou, porque ele entendeu a mensagem, porque Moisés discipulou Josué. Outros exemplos discipulados só rapidamente: Elias, Eliseu, Noemi, Ruth, Davi e os seus valentes. Discipulado igual a tempo e o resultado do investimento. Mesmo os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, impactados pela sua palavra, ensinos e milagres, demoraram para ter segurança quanto à sua verdadeira identidade, como eu acabei de falar. Jesus perguntou para os seus discípulos em Mateus 16, 18 a 20, e eles disseram:
Perguntou quem ele era. O que o povo disse que eu sou? E eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E quem novamente rapidinho falou quem era? Pedrão, né? Pedrão falou: eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Tu és Cristo, o Filho. Ele entendeu a mensagem. Foi discipulado por Jesus. Ele entendeu a importância do relacionamento. Ele entendeu a mensagem que Jesus queria transmitir para ele. Então Pedro, apesar da sua grosseria, e eu digo que às vezes ele era mais grosso do que cerco de açougueiros, mas antigos sabem que é cerco de açougueiro? Quem não sabe? Eles usavam aquele cerco de açougueiro, aquele de árvore grande, e lá em cima eles cortavam uma carne, de verdade. Vocês não sabiam? Eu vi isso ainda lá numa cidadezinha pequena no Paraná. Então Pedro era assim, era mais grosso do que cerco de açougueiro, mas ele entendeu a mensagem. Ele era tosco, mas era uma pessoa que sabia quem ele estava seguindo. Aliás, tanto é que ele entendeu a mensagem que Jesus passou para ele, que quantas vezes ele andou sobre a água? Quantas vezes ele andou sobre a água? 2 vezes. Uma para ir e uma para voltar, porque eu não vejo Jesus. Eu não vejo Jesus quando Pedro falou: me socorre. Jesus mergulhando como um salva-vidas e pegando no pescoço e nadando indo para o barco. Eu vejo Jesus pegando na mão dele e falando: Pedro, sobe aqui comigo, agora nós vamos voltar para o barco. Então ele foi e voltou caminhando sobre as águas, porque ele entendeu a mensagem do seu discipulador, que era Jesus Cristo. Ele entendeu que ele não conseguiria voltar sozinho, mas ele sabia que o discipulador que ele estava seguindo levaria ele de volta para o barco, andando sobre as águas. Amém, queridos? Ser Jesus precisou ter paciência, que nós não temos muito, para conquistar a submissão dos seus discípulos. Muito mais nós teremos que trilhar por esse caminho, porque Jesus sempre teve paciência com Pedro. Foi Jesus. Tanto é que em determinado momento Jesus fala para ele: afasta-se de mim, Satanás. Ele não fala para Jesus, ele fala para Pedro. Então Jesus, ele teve muita paciência para discipular Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Discipular então não é domínio. O discipulador não vai dominar, ou seja, obrigar o discípulo a seguir um caminho. O discipulador vai mostrar para o discípulo qual é o melhor caminho a ser seguido. Amém, queridos? O discipulador não é servido, o discipulador serve. Como? Pelo ensino, pelo testemunho, pelo amor, pelo relacionamento, pela comunhão com a pessoa, obtendo assim o que? Quando ele tem relacionamento com a pessoa, ele tem respeito. Essa é a diferença do discipulador com o chefe. O chefe manda e pela autoridade que ele foi imposta, a pessoa vai ter que obedecer, senão vai se lascar. Mas o discipulador, quando ele fala, a pessoa vai obedecer porque ela ama quem está discipulando ela, porque ela sabe que aquela pessoa é uma pessoa verdadeira e que a ama também. Então essa é a diferença do discipulador. Amém, queridos? Amém. Discipulado ensino, discipulador. Eu sou muito bem, pastor, eu esqueci de perguntar. Mais 10 minutos? Tá, estou acelerando. 15? Não precisa tudo não para mim. 14 minutos e 59 segundos. Discipulador não pode levar as pessoas a uma obediência doentia e manipuladora. Como eu falei, a pessoa tem que obedecer por amor. Discipulador precisa gerar no discípulo respeito e não medo. Discipulador repassa o seu conhecimento para o discípulo, porque tem líder que passa alguma coisa para o liderado, não passa tudo, esconde algumas coisas, não é verdade? Você tem que passar todo o seu conhecimento para aquela pessoa que você está discipulando. Discipulador sai das 4 paredes da igreja e estimula o discípulo a fazer o mesmo. O discipulado não deve ser uma imposição, mas sim uma conquista. Jesus conquistou com o seu tempo, a sua paciência, a submissão dos seus discípulos. Como? Através do relacionamento, do testemunho, do seu serviço, ou seja, a liderança de Jesus nunca foi imposta, e nós temos que ser a imagem, a semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas, quando elas irem, até você, elas têm que ir por amor. Agora me lembro de uma história: você não pode ser como um determinado pastor. Chegou uma pessoa nova da nossa igreja
e ela pediu uma oração para uma pessoa que estava doente, nós fomos orar, mas eu antes, como sempre faço, eu perguntei para ela, você é cristã ou não, é evangélica? Ela disse, sou. Eu falei, não, mas espera aí, então você tem que pedir para o seu pastor. Mas eu fui lá pedir, sim, mas eu porque o seu pastor foi orar. Ele disse para mim, ele perguntou para mim, se no hospital, o hospital vai até o doente vai até o hospital. Aí eu me lembrei, realmente, o hospital não vai até o doente, mas o médico tem que ir. Sobre ele está incapaz de ir até o hospital, o médico tem, por juramento, ir até o doente, não é assim? Nós pastores somos os médicos. O hospital, a igreja não vai, mas nós como médicos, nós temos que ir até as pessoas. Assim é o discipulador. Se eles não vêm até você, você tem que ir até a pessoa. Jesus nunca impôs algo para os discípulos com ameaças. O mestre conquistou a submissão dos discípulos com relacionamento. Bons líderes conquistam a submissão de seus discípulos pelo poder do exemplo e não pela força e pelo medo. Então, se você não for bom exemplo, você não tem como ser um discipulador. Discipulado, mas testemunho igual a discípulo. Para muitas pessoas, o apóstolo Paulo foi o quê? Soberbo, quando ele falou em Filipenses 3,17: sede também meus imitadores. Irmãos, você tem de cuidado, segundo o exemplo que tem em nós, com os que assim andam. Ou seja, se você lê sem saber, sem conhecer a história, você vai pensar, poxa, mas quem é Paulo para falar para as pessoas, sejam meus exemplos? Mas Paulo está falando para aquele pessoal, porque geralmente nós vemos com os olhos, e alguns com os olhos com os ouvidos. E aquele pessoal, como ele não tinha muito conhecimento em termos, como já falei, da nova aliança, então Paulo falou, me sigam, porque eu sigo o mestre. Então é isso que Paulo está querendo falar. Paulo não está falando, faça o que eu faço, mas está falando, faça o que eu faço, porque eu faço o que Jesus Cristo me ensinou, que eu devo fazer. Assim nós devemos ser. Paulo está comprovando a importância do discipulado, ou seja, de você ensinar, passar para as pessoas o que você aprendeu, através do testemunho pessoal, para formar o seu discípulo. Base para o discipulado, para dar uma acelerada. Primeira base, não poderia ser diferente, a palavra que é o centro do discipulado. João 17, 8 ao 14, você vê sobre isso. E por quê? Porque a palavra é a ferramenta, o centro da transformação das pessoas. Quando o texto diz em João 17, 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, Jesus está falando que eu trabalho com seus discípulos e via-se a palavra que Deus Pai tinha passado para ele. Jesus está falando, olha, eu estou dando para vocês o que Deus, o meu Pai, passou para mim, e eu dou exatamente isso para você. Ou seja, ninguém pode dar algo que não tem. Então você, para ser um discipulador, você precisa se preparar, senão você não tem condição de você ensinar alguém. Ninguém conseguirá realizar um discipulado consistente sem conhecimento da palavra. Segunda base para o discipulado, o modelo ideal. Nenhum evangelho é tão poderoso e penetrante quanto aquele em que a leitura é feita através das nossas vidas, o nosso testemunho. Isso significa que o discipulado não é um programa pelo qual ensinamos a palavra e todo o propósito já está completo. Ensinou a palavra, passou o conhecimento, pronto, fechou, já passei o que tinha que passar, e agora o discípulo percebi, porque eu já passei tudo que eu conhecia para ele. Não, no discipulado é necessário dar-lhes um padrão de vida de acordo com a vontade de Deus. Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo a transmitir os valores de Deus através da vida de homens idôneos, ou seja, de modelos. A presença de um modelo fiel é uma das chaves mais importantes do discipulado. Terceira base para o discipulado, amizade e aliança. 1 Pedro 4, 8 e 9 diz: mas sobretudo tende ardente amor para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Não significa que você vai pegar o pecado do irmão e colocar debaixo do tapete, mas significa que você vai falar para ele, olha, apesar de você ser um pecador, eu te amo e vou continuar discipulando você, porque você é falho como todos nós somos falhos. Amém, queridos? Não é porque o seu discípulo, ou quem você está discipulando, pecou e você vai apontar o dedo nele e você vai acabar com o trabalho que você mesmo ou com o tempo que você investiu nessa pessoa. O discipulado estará completo quando ao mesmo tempo ter amizade e aliança com seu discípulo. O discipulador tem como missão colocar no coração do discípulo o valor que ele tem como pessoa. João 15,15, já vos não chamei de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamei de
E assim tem que ser o discípulo e o discipulador. Eles têm que ser verdadeiros amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Base para o discipulado mais discípulo igual a... Porque essa é a nossa missão. A missão da igreja não é ficar nas quatro paredes. Aqui tem capacidade para 500 pessoas. Quando fecharem as 500, o pastor Giovanni fechar a porta da igreja e falar: a partir de agora ninguém entra e ninguém sai, as 500 estão aqui e essas eu vou cuidar. Não. A nossa missão é de sempre pregar e ganhar mais almas e vidas para Jesus Cristo, não para a igreja quadrangular do Rio Mãe ou da quarta linha, mas para a igreja de Cristo. E aí, quando nós somos da igreja de Cristo, nós estamos só na nossa igreja. Porque eu não quero ganhar almas, e algumas pessoas têm uma mentalidade deturpada a esse respeito. Muitas pessoas falam para nós pastores: não, eu ganhei aquela pessoa, mas ela está lá na outra igreja. Glórias a Deus, ao menos ela está na igreja onde eu falo para o irmão: mas espera aí, você ganhou para ela para Jesus, e quem disse que quem está cuidando dela cuida tão bem quanto você cuida? Sabe que é verdade, pastor? Eu falei: então, se você ganhou, você tem que trazer ela para cá, não mandar para outra igreja. Não é verdade? Não, mas é que ela se identificava, não, traga ela aqui, mostre e depois ela faz a escolha. Então nós, como discipulador, nós temos que trazer para a nossa casa, onde nós podemos cuidar, para ficar debaixo dos nossos olhos, para dar uma aceleradinha. A principal missão do discipulado ao final do seu trabalho é formar ganhadores de vidas. Todo investimento na vida do discípulo tem a finalidade de treiná-lo, prepará-lo, qualificá-lo e estimulá-lo a ganhar vidas. No Mar da Galileia, Simão Pedro e seu irmão André lavam redes, quando Jesus se aproxima deles e fala o quê? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles fizeram o quê? Largaram rapidinho e eles foram atrás de Jesus Cristo. Então qual é a missão do pescador? Pescar peixe. Isso é uma questão para o pescador do quê? De sobrevivência. Ele precisa. No discipulado é da mesma maneira. Ganhar vidas precisa ser uma ocupação diária, é uma questão de sobrevivência. A célula é assim. A célula tem que ganhar vidas, porque se ela não ganhar, ela não vai sobreviver por muito tempo. Ela precisa ganhar vidas. Discipulado. O discipulador terá realizado o seu trabalho, se no final de 1 ou 2 anos, dependendo do período do discipulado, o discípulo fechar os olhos, colocar a mão no ombro do seu líder e seguir o mesmo não vendo onde está pisando, sabendo que o caminho do seu discipulador é o melhor caminho para se chegar ao alvo, ao objetivo. A missão do discipulador será cumprida quando repassar o seu conhecimento na sua totalidade para o seu discípulo. Discipulado, então, não é graça sem compromisso. Essa graça sem compromisso, que oferece perdão sem arrependimento, sem comunhão, sem confissão, é um discipulado sem cruz. Uma graça que não implica em obediência, em submissão a Cristo. Então não tem compromisso com Cristo e a sua cruz. Ou seja, discipulado, ela tem em primeiro plano compromisso com a cruz do Senhor Jesus Cristo. Quem falou isso foi o teólogo Dietrich Bonhoeffer. E acho que todos vocês já ouviram falar nele. Foi um pastor luterano, teólogo alemão. E eu, para fechar, eu quero, antes de deixar o versículo final para vocês, quero me basear na vida dele como discipulador. Eu procurei, pesquisei essa semana, tentando achar em alguém, além de Jesus, uma imagem que mostrasse no final o que é realmente ser um discipulador. Bonhoeffer, ele viveu na época da guerra na Alemanha, foi muito perseguido pelo Reich, pelos nazistas, por Hitler. Ele saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, estava muito bem lá, mas em determinado momento ele pensou, analisou: eu estou aqui no bem bom, enquanto os meus discípulos, os judeus, os cristãos, aqueles que eu ajudei a formar, hoje estão morrendo nas mãos de Hitler na minha Alemanha, então eu voltarei para lutar com eles. Ele deixou o conforto dos Estados Unidos para voltar para a Alemanha, para brigar pelo cristianismo
e morreu enforcado a mão do inimigo. Isso é ser discipulador, é você dar a sua vida pelos seus discípulos, é você literalmente se entregar de corpo e alma pela pessoa que você está cuidando. Você não pode deixar, abandonar essa pessoa que você está cuidando de nenhuma maneira, de nenhum modo. Se espere em Bonhoeffer, sem contar Jesus Cristo, que você seja realmente uma pessoa que literalmente dá a sua vida pela pessoa que você vai cuidar. Então o discípulo não é seguir Cristo para comer pão e peixe, ver tudo ouvir, mundo falar, outro ressuscitar, aleijar, andar. Discípulo é seguir a Cristo, mesmo quando não tem milagre nenhum, mesmo quando não tenha peixe, quando nós temos seguidores. Quantas pessoas vão na igreja, recebem milagre, vão embora, aí passam novamente pelo deserto, voltam para a igreja, e se não vem um milagre no tempo que ela quer, ela se manda da igreja e sai reclamando, murmurando, porque não viu o milagre que ela queria. Então, sendo discípulo, é você seguir os passos de Jesus Cristo, mesmo que você não tenha nenhum milagre, mas você segue ao Senhor Jesus Cristo. Algumas referências de alguns livros que eu pesquisei para trazer para vocês. E para fechar, Mateus 4,19 eu deixo para vocês. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso é ser discípulo, e que depois se transforma num discipulador. Que todos vocês sejam verdadeiros discipuladores, e que sejam ganhadores de almas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a igreja onde você congrega, e que essas pessoas realmente sejam e sintam-se amadas por você. Você consiga transmitir para essas pessoas a imagem do Senhor Jesus Cristo e a paixão que eu creio que você tem por Jesus Cristo. Não seja como o pai que a pastora Lídia falou, que nem na ceia vai, mas que você seja um pai que não falte à comunhão da tua igreja em todos os momentos, para que os seus discípulos se espelhem em você. Porque se você não vai na oração, se você não estuda, se você não ora, se você não jejua, você não vai aos cultos, você não é fiel aos seus pastores, essa pessoa vai ser fiel ao seguir você? Qual é a imagem que você está passando para ela? Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus Cristo seja sempre a nossa luz, e que você consiga discipular a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.